Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida. Então vamos iniciar o nosso estudo das quintas-feiras e para isso vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecendo por esta oportunidade de estarmos adentrando em detalhes e meandros, em situações muito interessantes que nos são possibilitadas pela mediunidade de Chico Xavier através do espírito de Humberto de Campos. Agradecemos a toda esta pleiade de amigos espirituais que nos amparam, a Dona Emília Santos, ao tio Rolandinho, a tia Bebé, ao meu pai, a Dona Irma Ragazzi Martins, a Dona Benedita Fernandes e a tantos outros espíritos que nos amparam e nos auxiliam. Agradecidos e contando com esta proteção, é que vamos iniciar o estudo desta noite, dando graças a Deus, e que assim seja. Então nós vamos entrar no capítulo 10, o perdão.
as primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago haviam alcançado inovidáveis triunfos, ou seja, haviam acontecido várias situações que foi chamando a atenção, não daria para ser diferente, tanto em termos de cura, em termos de preleção, aquilo que eles viam, aquilo que era proporcionado a eles, a manifestações de efeitos físicos e assim por diante. Uma série de situações passou a chamar muito a atenção. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio buscado ansiosamente. Então, entendamos os reclamos destas criaturas que estavam sob o peso de uma doença, de um problema, de uma dificuldade, e eram amparadas, mas não eram pura e simplesmente amparadas, eram amparadas para que entendessem que por trás daquilo existia um mecanismo divino, que estava chamando a elas para se renovarem. Todas entenderam? Não, muito poucas entenderam. A grande maioria estava afeita à materialidade, aos prazeres, à vida exterior e assim por diante. E ele continua: trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da Boa Nova. Então, o que era visualizado por eles, como eu volto a frisar, Jesus fazia nas suas preleções com que eles vissem possibilidades, vissem a partir daí realidades que eram projetadas, e eles ouviam, apesar de serem um número infindável de pessoas que ali se encontravam, eles estavam compreendendo, era apresentado uma nova realidade após a vida material, era dado a elas, a estas criaturas, a certeza que o reino de Deus existia além da vida e o reino de Deus precisava ser erigido na nossa intimidade. Então, estas consolações proporcionavam a eles algo que enchia eles de esperança. Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas. O que nós estamos mostrando aqui são os judeus que vinham ver o que estava sendo feito. Jesus chamou a atenção deles, curando aos sábados, fazendo com que eles vissem que doenças incuráveis eram curadas, realidades em que as pessoas se encontravam, segundo eles, diante da morte, e era restabelecida a saúde destas criaturas. Então tudo isso passa a ser veiculado, tudo isso passa a ser disseminado e chama a atenção destes judeus que para eles o mais importante era o rigor, era a lei, era os costumes, era aquilo que eles seguiam. E o importante era que as pessoas não fizessem nada aos sábados e não que elas curassem ao sábado, ajudassem as criaturas. Então, veja bem, estavam trocando o rigor, os preconceitos, as ideias, os julgamentos por uma pureza da alma que eles não compreendiam. A pureza deles era exterior. Olha como ele continua. Que viam em Jesus um perigoso revolucionário. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Eles não entendiam o amor. O amor era uma afronta àquilo que eles compreendiam. Eles conheciam um Deus de rigor, um Deus que dava a cada um de forma muito intensa, privilegiando alguns e para aqueles que eram estidos e havidos como criaturas de má vida, eles eram punidos, eles eram esculachados, humilhados e colocados em situações muito difíceis. Então, para eles, era pão, pão, queijo, queijo, e olho por olho e dente por dente. Não existia amor. Amor era algo que escapava à avaliação destes irmãos. Apesar de, dentro do judaísmo, existir aqueles que não seguiam esta escola rigorista de Shammai, que seguiam a escola de Hillel, a escola de Gamaliel, que eram pessoas mais serenas, mais cordatas, mais afáveis, que já viam nos discípulos, ou melhor, nos profetas, reis e tantos outros que vieram anunciar o Messias, pessoas de boa vida, pessoas tranquilas e serenas. Vamos ouvir perguntas.
Mas por que o amor, a delicadeza, o respeito, o perdão incomodavam e incomodam ainda tanto? Porque as pessoas imaginam que a justiça deve ser implacável. A justiça deve fazer com que, escandalizando aqueles que são punidos, proporcionem medo às outras criaturas. Eles desconhecem o poder de persuasão do amor, eles desconhecem o que o amor é capaz, coisas que a violência não consegue, nunca conseguirá. Ainda que muitos que estão seres cordatos aceitam-na de uma forma serena, equilibrada, não se deixando agora ficarem aturdidos, de forma geral a violência deixa consequências, sequelas emocionais e problemas outros. Então é uma maturação da alma que fará com que a criatura humana compreenda. Hoje a lei humana já preceitua que nós tratemos de forma mais serena, equilibrada aos filhos, que nós tratemos de uma forma mais tranquila aquelas criaturas que estão em cursos em delitos. Então a lei foi dando a nossa percepção e a nossa vida comunitária outros paradigmas. E tudo isso é proveniente daquilo que o Cristo nos trouxe. Que nós entendamos só agora, passados 2000 anos, que aquela semente começa a germinar. Mas vamos entender adiante. Os senhores da terra, ou seja, os grandes proprietários, que eram os saduceus, e também fariseus, que eram comerciantes, observavam cuidadosamente as palestras dos escravos. Então o escravo aqui era escravo por dívida. O escravo aqui era uma criatura que estava inserida em situações em que ela não conseguiu honrar os seus débitos, os seus comprometimentos e assim por diante. Então eles observavam criaturas que estavam agora sendo escravas deles, e o que estava acontecendo? Que permutavam entre elas imenso júbilo, proveniente das esperanças num novo reino, que não chegavam a compreender. Então ele está sendo claro, estes escravos não chegavam a compreender em plenitude, mas davam uma esperança, davam uma euforia, para que eles passassem pelas dificuldades de outra forma. No entanto, os senhores da terra, muito menos. Será que este novo reino era algo que eles precisavam amplificar os seus ouvidos, ouvir com maior agudeza, de maior profundidade? Será que existia algum símbolo aí, alguma imagem que eles não estavam compreendendo? Porque é isto. Eles estavam mais serenos, eles estavam acreditando, eles estavam agora indo ao encontro deste Messias, eles estavam tendo curas, eles estavam sendo agora tocados em seus íntimos, e é isso que eles estavam curiosamente acompanhando. Os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso um conspirador vulgar, que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes. Então, os mais egoístas viam que, além de ser um revolucionário, ele o era contra aqueles tetrarcas, filhos de Herodes o Grande. Então, Herodes Antipas, que ali comandava, Herodes Filipe. Então, será que era isto? Ele era um conspirador vulgar? Será que ele estava agora fazendo de uma forma muito sigilosa a plantação para que no momento adequado eles se rebelassem? Outros presumiam na sua figura um feiticeiro incomum, que era preciso evitar. Por que incomum? Porque ele fazia coisas que eles não compreendiam. Apesar de tudo que estava sendo feito por Jesus, havia sido feito por Eliseu, por Elias, havia sido feito por Daniel, por Isaías e por outros profetas. Apesar de tudo isso, estava numa criatura apenas estas possibilidades, porque a multiplicação de pães foi feita por Eliseu e outras coisas que o valha. Todas aquelas fenômenos mediúnicos, fenômenos que mostram uma capacidade anímica gigantesca, inigualável de Jesus, já havia sido feito, mas eles imaginaram, este homem tem poder sobre a vida das pessoas. Este homem é um homem que
que precisa ser visto com muito cuidado para que ele não nos traga problemas, não exista uma insurreição. Foi assim, olha que interessante que ele vai nos relatar, que a viagem do mestre a Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades, provocando de sua parte as observações quase amargas que se encontram no Evangelho, com respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. Nos é descrito, nós já trouxemos anteriormente, a ida de Jesus até Nazaré. E lá chegando, ele vai pregar e vai abrir o livro de Isaías, como eu já disse. E estão ali nas sinagogas, numa cidade muito pequena, minúscula, de 500 pessoas apenas, Nazaré, mas tinha uma sinagoga, e Jesus vai apresentar-se, ele nasceu entre eles, conviveu com aquelas criaturas, eles deveriam agora guardá-lo no coração, pois ele era um filho de Nazaré, mas não era isto que eles estavam entendendo. Por quê? Porque eles eram muito rigoristas. Os judeus, de forma geral, não aceitavam nada além daquilo que está na lei, aquilo que está no Torá, aquilo que está exarado por Moisés e assim por diante. Então é desta forma que ele vai promover estas observações que vão ser trazidas nos evangelhos. Então veja bem, ele sabia o que iria ocorrer, sabia. Ele fez com que eles sentissem uma reação e se preparassem. A vida deles seria desta repulsa, desta repugnância por parte dos judeus e de todos os outros que não estavam preparados para a mudança de paradigmas. Ou seja, aonde existe o orgulho, o egoísmo e a vaidade, a pessoa está cristalizada numa percepção material da vida, segundo os regulamentos exteriores, e tudo que vem discordante destas postulações, para eles geram insegurança. E Jesus estava gerando insegurança porque não respeitava os sábados, lavava as mãos, ou seja, não se preocupava com isso antes das refeições. O mais importante é o que saía, não o que entrava. Então ele começa a criar uma série de transtornos a eles. Então vamos ver o que vai acontecer. Ele estando em Nazaré, os problemas que ele vai agora causar e como vai ser a reação dos seus apóstolos, diferente do que está colocado nos evangelhos. Diferente, mas vamos lá, vamos ouvir. Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que o precederam na cidade minúscula. Então, cidade muito pequena, de 500 no máximo, 1000 habitantes, mas o que ele está nos dizendo? Estas ideias foi chegando a outros locais, até Jerusalém. E os adversários agora começam a estar em Nazaré, em Cafarnaum, próximo àquele homem que precisava ser visto, medido, acompanhado. Afinal de contas, ele estava fazendo coisas miraculosas, coisas que eles não compreendiam. Então veja lá, eles agora precederam, fizeram com que envenenassem aquelas criaturas, porque tudo era uma falsidade, ele era um mistificador, ele era, como eles vão dizer, ele era um homem que se utilizava de artimanhas. É tudo isso que vai ser colocado. Buscando neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias e desmoralizá-lo. Então, geraram ideias, geraram agora a noção a eles que aquilo era discordante com o que estava preceituado pelos profetas e pela lei, argumentando com informações mal alinhavadas. Veja bem, eles faziam concatenações que interessavam a eles. Afinal de contas, lembremos-nos, os fariseus eram aqueles que abocanhavam a casa das viúvas, eram aqueles que se aproveitavam dos problemas e dificuldades em que as pessoas estavam inseridas para terem agora, não pura e simplesmente os vinténs, os dinheiros, mas para ter uma posição de realce, como se eles fossem os salvaguardas dos bons costumes. Quando em verdade, como nos fala o Cristo, eles eram sepulcros caiados, criaturas que precisavam dar um bom tom na convivência. Eram aqueles que buscavam os seus interesses. Eles fizeram com que a sociedade agora israelita, a sociedade da Palestina, estivesse carcomida pela hipocrisia.
Mas vamos entender. Então eles foram alinhavando e foram fazendo conjecturas mentirosas. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que lhe criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos de sua doutrina. Então eram inimigos gratuitos por quê? Porque eles estavam apenas visando os seus interesses. O interesse deles era o quê? Que mantivesse aquela forma que eles se beneficiavam. Eles estavam sempre sendo conceituados, sendo conclamados, sendo vistos e com uma forma hipócrita de manterem, na visão deles, os bons costumes. E era contra isso que Jesus estava se insurgindo. E ele se coloca como um Messias. Então vamos entender, Jesus não sabia do que estava ocorrendo, sabia, mas foi a primeira investida dos inimigos gratuitos. E aí ele percebeu toda a delicadeza, mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores ilações na esfera do ensinamento. Então Jesus sabia o que estava acontecendo ao seu redor, claro, sabia plenamente, e ele sabia que quando ele começasse o seu ministério, isto iria gerar uma celeuma, isto iria gerar os espíritos das trevas, tanto encarnados como desencarnados, querendo investir-se contra ele, contra os seus postulados, contra os seus seguidores, fazendo com que eles fossem ridicularizados, com que eles fossem humilhados, e é isso que eles estão mostrando aqui, apontando a Jesus, como se ele fosse um malfeitor, como se ele fosse um homem preocupado pura e simplesmente em colocar a lei e os profetas em uma situação muito desairosa, muito difícil, porque o mais importante para eles eram as aparências. O mais importante é que as pessoas seguissem, dessem as suas contribuições, fossem às sinagogas, fossem às festas a Jerusalém e assim por diante. Então, Jesus fez com que tudo isso fosse visto pelos apóstolos, para que ele sentisse e para que ele desse a estes apóstolos uma nova noção de realidade, uma nova percepção de vida. Vamos entender com Jesus. No entanto, o mesmo não aconteceu aos seus discípulos. Ele esperava que isto ocorresse. Ele queria que isto ocorresse. É necessário que ocorra tudo isto. Mas, a partir daí, ele traria o clareamento, traria a solução, mostraria aos seus discípulos e apóstolos a melhor conduta a ser tomada, a partir do exemplo e a partir de ponderações lúcidas e profundas. Então vamos entender. Felipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, ou seja, todos aqueles que estavam da Galileia, que ali estavam, que começaram a se envenenarem com aquelas postulações trazidas por estes judeus rigoristas, eles começaram a discutir, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias. Então, eles estavam envolvidos em quererem defender ao Cristo, em quererem defender os postulados da Boa Nova, em quererem aproveitarem-se da oportunidade para mostrarem que a Boa Nova era algo que era a continuidade natural dos ensinamentos do Velho Testamento, aquilo que a Torá disseminava, a vinda do Messias. As gargalhadas irônicas, as apreciações menos dignas lhe acendiam no ânimo propósitos impulsivos de defesas apaixonadas. Então vejamos bem, o que está acontecendo? Pessoas, quando não têm argumento, ou ainda que tenham um argumento, mas usam da violência, usam da ironia, é porque o orgulho está a envolvê-las e enceguecê-las. Elas não estão prontas a visualizarem uma realidade adiante, mais ampla, mais profunda. E eles estavam, a partir destas reações, estavam querendo defender de forma impulsiva, de forma apaixonada. Era isso que Jesus havia treinado a eles? Claro que não. Mas era importante que este ensinamento chegasse a eles e à posteridade para que nós entendêssemos que aquele que busca a violência terá a companhia da violência.
aquele que está com medo está atraindo como um animal, ou uma criatura que tem as suas reações, um animal que percebe o medo que ele está envolvido. Então, que nós não tenhamos nem medo e nem convivamos de uma forma violenta, porque isso denuncia que nós estamos envoltos pelo orgulho, pela vaidade, por premissas exteriores. Mas vamos lá, continuando. Não faltavam os que viam no Senhor um servo ativo do espírito do mal. Ou seja, eles vão dizer isto, que em nome do espírito do mal ele afastava os espíritos. E o Cristo vai dizer, como é que uma casa pode estar dividida na sua intimidade? Afastar os espíritos do mal, utilizando-se dos espíritos do mal, é uma incongruência, é algo ilógico, mas eles preceituavam isto. E Jesus havia feito muitas situações desta ordem, como nós vamos ver, muitas situações. E aí, isso era propalado. Um inimigo de Moisés, uma séquila de príncipes desconhecidos, ou de traidores ao poder político de Antipas. Então, veja bem, eles estavam querendo arrumar justificativas para seguirem como um ser menor, tacanho, pequeno, ainda envolto por uma série de maledicências e inferioridades, pode visualizar um ser descomunal, gigantesco. Ele não consegue, só vê os pés, e muito mal, e vê segundo os seus parâmetros infelizes. Ou seja, Jesus veio para ter inimizade com Moisés, ou para ser alguém que iria buscar os vinténs e as realidades materiais, longe disto. Ele estava lutando, se aproveitando de situações para gerar sabores e disseminar agora realidades incongruentes? Não, de forma alguma, mas eles não entendiam. E aí, várias teorias, várias hipóteses são agora elencadas. Tamanhas foram as discussões em Nazaré, que os seus reflexos nocivos se faziam sentir fortemente sobre toda a comunidade dos discípulos. Jesus sabia que ia acontecer, fez com que ele, indo àquela localidade, fosse mostrar a eles que não podemos adentrar e defendermos-nos utilizando daquilo que nós não aceitamos, da violência, da ironia, de contendas beligerantes e assim e outras coisas. Ele vai nos mostrar, viremos a face, não vamos reagir da mesma forma, não vamos sintonizar com aspectos inferiores. Quando não formos entendidos, pura e simplesmente balancemos as nossas sandálias, tirando o pó e sigamos adiante. É isto que é importante, mas entre os apóstolos começa a ter agora reflexos doentios, e ele vai nos colocar, Pedro e André advogavam a causa do mestre, com expressões incisivas e sinceras, do temperamento deles, que precisava ser polido, que precisava ser trabalhado. Este era o objetivo do Cristo, este era o objetivo dele, trazendo estas situações. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros, então Tiago ficou agora mais sereno, mais equilibrado, e estava aborrecido, pois não era aquilo que o Cristo havia colocado a eles. Levi protestava, expressando o desejo de instituir debates públicos, de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do Messias em confronto com os velhos textos. Ou seja, ele imaginou que o Cristo poderia, o Mestre poderia fazer com que a discussão se estabelecesse. O importante é analisarmos quando alguém está cristalizado, quando alguém está visualizando apenas uma realidade, como é que ele vai, apesar de argumentações sólidas e corretas, mudar de uma hora para outra? Não vai mudar. São exemplos que farão com que isso possa ser ensejado. E é isso que o mestre vai mostrar a eles. Vamos continuar. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com tranquilo sorriso. Ele estava mostrando aquilo que ele havia preceituado.
Quando não formos entendidos, saiamos, balancemos os pés e sigamos a nossa trajetória. Aquelas criaturas que estiverem em condições estarão afeitas, estarão preparadas e prontas a esta realidade. Então vemos aqui o Cristo junto ao grupo de discípulos e apóstolos que fora de Cafarnaum até Jerusalém, imaginemos, ao derredor de 40 quilômetros. Então Jesus estava agora aproveitando-se deste périplo, desta viagem, para que eles agora começassem por conversarem entre eles e começassem a descortinar uma nova realidade. Não obstante, a determinação do Cristo de voltarem para Cafarnaum, e apesar deste regresso a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão, estranhando que o Messias nada fizesse, reagindo contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Ou seja, eles estavam afeitos ao que mesmo? A contendas, a discussões, de pontos de vista que agora sendo sólidos ou com a força mental, com a força de argumentação, pudesse ser aceito. E nada disso foi feito pelo mestre. Eles, neste momento, estão imaginando que Jesus era fraco. Esta percepção que Judas Iscariotes vai ter. Esta é a locução que vai ter Jesus com Filipe. Mas nós vamos entender, eles não estavam preparados por uma maneira nova de compreenderem a vida. Um ser com abalizamentos espirituais, com preocupações de outra ordem, pouco se importando com questões pura e simplesmente do mundo transitório. Ele queria trazer a eles a noção como nós adentraremos neste reino, como nós viremos erigir este reino no nosso interior. Quais são as postulações? Então vamos entender. Daí alguns dias, obedecendo às circunstâncias ocorrentes naquela situação, ou seja, aquilo que abalara, aquilo que levou a eles, os apóstolos, a discutirem entre si, fez com que Pedro e Filipe procurassem avistar-se com o Senhor, ansiosos pela claridade dos seus ensinos. Então eles respeitavam, mas não estavam entendendo. Mas eles respeitavam. Isso é premissa básica. Quando eu não entendo, primeiro eu respeito. É um ser que tem lucidez, e no caso específico aqui, um ser que nós não temos noção da sua dimensão. Um ser aqui que deu mostras a ele de ser alguém enviado pelos céus, de ser alguém muito maior do que todos eles. Então, eles estavam ansiosos por esses esclarecimentos. Mestre, chamaram-vos servo de Satanás, e reagimos prontamente, dizia Pedro com sinceridade ingênua. Então ele está dizendo qual foi a reação e o que fizeram e o que falaram ao respeito do mestre. Observávamos que por vós mesmo nunca o poririas a contradita, ajuntava Filipe, convicto de haver prestado excelente serviço ao mestre bem-amado. Olha bem, e por isso revidamos aos ataques, com a maior força de nossas expressões. Então eles estavam agora sendo sinceros, sendo pessoas que estavam imaginando que eles haviam defendido ao Cristo da melhor forma. Então eles estão mostrando ao Mestre Jesus a reação que eles tiveram, com a força, com uma contundência e com uma sinceridade ingênua. Eles não estão adentrando aos meandros, não estão podendo compreender a realidade em que Jesus está inserido. Chamaram-no de servo de Satanás. Como não reagir? Como agora não tomarmos uma atitude? Então é isso que eles estão querendo para ouvir os ensinamentos e entender a reação que o Cristo havia tido. Vamos lá. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com uma doce placidez, no olhar profundo. Isso que as pessoas precisam entender. Ele não tem paradigmas e parâmetros materiais. Ele não se preocupa com coisas exteriores. Ele venceu a todas estas exterioridades. Não existe uma nesga, não existe um detalhe de orgulho e de vaidade. Ele tem dentro de si todo o conhecimento e nem por isto
se sente mais ou menos, ele sente-se tranquilo com o que ele possui e sabe o que falta por ele ainda alcançar. É isto, sempre algo poderá ser alcançado. Então ele estava agora recepcionando aquelas afirmativas de forma tranquila, enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando pela sua palavra de franqueza e de amor. Então eles estavam ainda não entendendo. Não é possível. Será que ele não percebeu? Será que ele agora vai colocar que as nossas reações não foram corretas, não foram as melhores? Afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre interrogou: acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? Ou seja, vocês esperavam outras reações? Eu estou trazendo paradigmas espirituais. Eles estão afeitos, estão cristalizados, estão iludidos, estão deslumbrados com os parâmetros exteriores. Como é que eles não iriam reagir desta ordem? Eles têm interesses, eles objetivam agora manifestarem a todo instante as exterioridades. Como alguém que vem colocar de forma sutil, com ensinamentos e com proposições e atitudes, que aquilo não é mais necessário, que aquilo não é real e verdadeiro, que aquilo não é o esperado. De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Por quê? É estéril sempre nós querermos nos defender. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Trazendo um paralelo, ainda que é o melhor que nós temos, Chico Xavier nunca se defendeu das acusações, nunca esteve preocupado e dizia sempre: o que vai fazer com que a minha réplica seja ou não escutada é o meu trabalho. Aqueles que se preocupam em replicar, em se defender, o que estão fazendo? Defendendo as suas vaidades e orgulhos, ao seu egoísmo, dando ao outro a certeza que eles estão agora certos do que fazem, com muito orgulho e com muita vaidade. O Cristo sabia, os parâmetros dele não eram para serem entendidos naquele instante. Isto iria gerar uma celeuma, isto iria gerar, como gera até hoje, contradições, opositores, aqueles que acreditam que aceitam, mas querem consequências apenas materiais. Neste particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, ou seja, não deixou de operar. O que ele fez? Orou, compreendeu, deu exemplos, não adentrou naquela sintonia, vibrou por estes seres encarnados e desencarnados, para que eles despertassem, para que eles começassem a buscar novos parâmetros, de modo a produzir resultados a nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. Então, veja bem, ele não está dizendo que ele não vai ter as palavras construtivas, terá, está tendo com os apóstolos, mas a contradita agora a discussão estéril não levará a lugar algum. Então ele continuou a operar, mostrando a eles qual a reação que nós deveremos ter quando formos colocados em situações vexatórias. Continuemos trabalhando. Estamos com a consciência tranquila do dever cumprido ou não? Se não, modifiquemos os parâmetros. Se estamos, continuemos tranquilos, serenos. Estaremos amparados. O que nós precisamos é entender, na hora oportuna, as pessoas que estiverem em condições virão e serão instruídas e orientadas. Então ele está mostrando a eles. Mas continuemos. De que serviriam as longas discussões públicas, inçadas de doestos e zombarias, de palavras desconexas, descorteses e zombaria? De que serviriam isto? Ao termo de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. Todas as vezes que nós adentrarmos no parâmetro do outro, agora revidando, nós estaremos mostrando que eles estavam corretos. Ou seja,
nós utilizamos das mesmas armas, nós utilizamos da mesma maneira de reagir, e nós agora fizemos com que eles fossem alimentados a reagirem novamente. Vamos parar por aqui a discussão. Não vamos adentrar nesta seara de belicosidade. Então, isso ocorrendo, as pessoas ficariam com seus orgulhos feridos, ficariam mais distanciadas, as probabilidades de êxito seriam menores, a reação diferenciada, a reação inesperada faria com que eles pensassem novamente, repensando por que ele reagiu de uma forma que não é comum, não é habitual. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar, mediante atos sinceros. As palavras dele estavam em consonância com as suas atitudes do bem, do amor, da compreensão, do entendimento de que cada um está diante de parâmetros interiores e está justificado aparentemente por eles. Só poderá se modificar quando um parâmetro e uma postura diferenciada se instaurar. Porque, de outra forma, as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Então, eles viram a caixa vazia sendo agora plasmada pelo Cristo. É isso que nós temos que entender, o poder de persuasão, o poder de impregnar com imagens a estes apóstolos e discípulos. Então, isso seria um ruído sonoro apenas. Não teria consequências maiores, só traria maiores problemas, maiores dificuldades. Não adentremos em discussões estéreis, públicas ou não. Saiamos destas zombarias, destas humilhações, busquemos novos parâmetros e novas posturas. É isso que ele está mostrando a eles. E ele continua. Mestre, atalhou Filipe, quase com mágoa. A verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava mal de vós. Mas o Cristo vai redarguir. Não será vaidade exigirmos de que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Interrogou Jesus com energia e serenidade. É isto. As pessoas podem falar o que quiserem e elas assumirão aquilo que falam, as vibrações que destilam, voltará sobre elas. Não irá ser captada por aqueles que não entram neste parâmetro. Então, não é vaidade, ele venceu a isto. Ele não está preocupado com o julgamento alheio. Ele tem a consciência lúcida, integralmente plena, cósmica. Ele sabe de tudo que ele faz. Como é que ele vai ficar preocupado em reagir uma situação banal, tola, pueril? E ele continua, nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta, o falarem todos bem de nós indistintamente. Porque isso que ele vai nos mostrar, aqueles que falam, estão falando do coração, poucos, quando nos elogiam. O elogio, em geral, é para alimentar o ego da criatura e tê-la próxima, e tê-la podendo ser contactada, mexendo com o que temos de pior, que é a vaidade. Então, veja lá, não é atestado de boa conduta, que nós estamos agindo no bem, que todos estão, mas eu estou seguindo o status quo e consigo atingir aos parâmetros estabelecidos, sou reconhecido, isso está bem? Olha o que o Cristo vai continuar a responder a Filipe e a Pedro. Olha bem, agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Ou seja, eu estou buscando aquilo que é convencionado, aquilo que é estabelecido, aquilo que é colocado como sendo a conduta a ser seguida. Isso é agradar a estas pessoas, mas é o que me satisfaz, é o que eu busco, é o que eu almejo. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. E por vezes, neste serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Então é natural que isto ocorra. Nós estamos agora não bajulando, não utilizando de premissas
que vão fazer com que as pessoas fiquem orgulhosas, vaidosas, se situem numa realidade que está tudo bem com o egoísmo em que elas estão inseridas. Não podemos compactuar com isto. Não mexamos com o ego das pessoas, não vamos massageá-los, mas vamos estimulá-las a uma boa conduta, a uma nova proposição, porque é isso que ele está colocando. As pessoas querem viver segundo parâmetros exteriores mesquinhos. Felipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Você conhece algum? Todos os portadores da verdade do céu foram incompreendidos de seus contemporâneos. Não há como ser diferente. Eles trazem premissas que abalam as estruturas, eles trazem novas percepções, eles colocam que aquilo que está ocorrendo não está concorde às leis do Pai. Jesus vai dizer a estes que dão os delineamentos a esta sociedade que eles eram sepulcros caiados, que eles tinham agora a beleza ou a brancura por fora, mas eram corrompidos por dentro. Ou seja, é isso que nós temos que entender. Como não gerar dissabores? Então nós temos que compreender que ele falou desta forma para pessoas que poderiam compreendê-lo, que estavam usando da hipocrisia. Mas, neste instante, ele vai mostrando que era natural, era esperado que ocorresse esta não aceitação, este não entendimento. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável, mas, antes dele, necessitamos obter a aprovação legítima da consciência. Eu trouxe aqui a consciência de cada um de nós como algo que vai dar as normativas na nossa vida. E o livro dos Espíritos nos responde: aonde a lei de Deus está inscrita? Na nossa consciência. Quando ela começar por despertar, quando ela tiver novos parâmetros, novas percepções, então todo conceito justo é respeitável, mas nós temos que buscar a aprovação da nossa consciência. Eu fiz por interesse? Eu fiz para mexer com a vaidade dos outros? Eu estou fazendo para que os outros agora me reconheçam? Então é isso que nós temos que entender. Então, dentro da nossa lealdade para com Deus, é a nossa consciência que precisa ser ouvida, que precisa ter vez e voz, para que ela fale conosco, porque a espiritualidade se aproveita deste canal que existe em cada um de nós, um tribunal, para conversar e para nos dar postulações diferenciadas e para que repensemos a vida. Mestre, obtemperou Simão Pedro, a quem as explicações da hora calavam profundamente, nos acontecimentos mais fortes da vida. Então, deveremos utilizar as palavras, não deveremos utilizar as palavras enérgicas e justas? Em toda a circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário, porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Não coloquemos na nossa reação ardor, porque nós estamos querendo defendermos-nos, nós queremos agora manter imaculada a nossa persona para que a vaidade prepondere, para que o orgulho se mantenha manifesto. É isto? Se é isto, a reação tem que ser enérgica. Se nós não nos preocupamos mais com isto, se o nosso julgamento é nós, com a nossa consciência e com o nosso Pai, não percamos tempo. Falemos o necessário, sem palavras que possam denegrir, sem palavras que possam humilhar, sem palavras que possam acusar quem quer que seja. Essa deve ser a nossa postura. Mas continuemos. Deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente, perguntou Filipe: Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Então ele está dizendo a Jesus que entre eles, ele foi acusado disto, daquilo, mexeram de uma forma doentia
com o seu íntimo, e ele está dizendo: uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor de vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam estas falhas, como há de ser o futuro do evangelho? Então, quando o Cristo não estivesse, como é que eles iriam se relacionar entre eles, se não estava ocorrendo respeito? Então vamos ver a resposta do Cristo. O mestre refletiu um momento e retrucou: estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Ou seja, você foi atingido por elas? Se foi atingido por elas, ela tem uma verdade. No mínimo, mexeram com a sua vaidade. Ou elas são reais. Você é brigão, você é desordeiro, você está agora sendo um mal entendedor. Porque se mexeram, se atingiram, é isso que cada um tem que responder. Como é que aquilo é recebido por nós? Utilizemos, mesmo que de uma forma indevida, uma acusação daquilo que possa nos ajudar, mas não compactuemos do mal e da virulência, da falta de respeito. Então vamos entender como Cristo continua. Mas com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus do íntimo do teu espírito. Você já fez a tua parte? É verdade que ainda não, respondeu hesitante o apóstolo. De dentro dessa realidade, podes observar que, se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Ou seja, se você não edificou o reino de Deus e todos ali são perfeitos, você é alguém que não poderia estar com eles. Mas todos estão para serem seres que estarão fazendo com que erija dentro de cada um deles um reino de Deus. A melhoria se instaure, então você está entre iguais. Vocês precisam se aceitar. Ambos os discípulos compreenderam e se puseram a meditar. Se eu aprendo a ouvir, se eu aprendo a não agora ser impactado pelas vibrações e pela maneira com aquilo que nos atingiu, mas apenas com a lição, com a oportunidade de reflexão, eu me melhoro. Mas se eu fico preso à forma, eu me perco. Nós não vamos compactuar do mal, vamos estabelecer premissas de respeitabilidade, de boa convivência. Isto é premissa básica para que as boas relações se estabeleçam em qualquer lugar. E o Cristo continua: o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. É isso que vai fazer com que nós possamos erigir um reino de Deus no nosso íntimo. Se nós começarmos a fazer a nossa parte, aproveitando-nos disto e daquilo, não ficando magoado e ressentido, não ficando desta ou daquela forma, ainda que não compactuemos, perdoemos. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível também que algumas vezes sejamos considerados assim por outras pessoas. Lembremos-nos disto. Ou nós estamos falando de seres que não são muito parecidos a nós. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam de nossa fé. Então é fundamental que utilizemos-nos da oportunidade, perdoemos. São nossos inimigos, eu não preciso seguir com eles, eu preciso perdoá-los. Eu preciso seguir aproveitando aquilo que nos for trazido, para que cresçamos. Eles zombam da nossa fé, eles zombam da nossa conduta, eles nos humilham e nos ridicularizam. Muito bem, aproveitemos-nos o que é bom, compreendamos o padrão em que eles se encontram e sigamos a nossa trajetória, perdoando, não alimentando ressentimentos, não deixando intoxicar pela mágoa. Continua Jesus falando. Neste ponto de suas afirmativas, Pedro atalhou dizendo: mas para perdoar, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer, na hipótese de um malfeitor, assumir a atitude dos lobos sob a pele da ovelha? Então, o que faremos se isso ocorrer?
lobos em peles de ovelha. Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância. Ou seja, eu quero seguir ou não com aquele ser. Ele já teve muitas oportunidades, ele já utilizou-se de muitas refregas, é a maneira dele reagir. Continuemos a perdoar, mas eu posso seguir o meu caminho sozinho. Porque eu perdoei, porque eu me desvencilhei, porque eu me desvinculei. Como o amor não prescinde da verdade. Ou seja, foi real o meu perdão, eu entendi e me aproveitei daquilo que foi trazido. Então, é isso que nós temos que ter noção, lucidez. Precisamos vigiar e precisamos ser verdadeiros para conosco, para não nos intoxicarmos, não nos prejudicarmos. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se nós entendemos que a paz é aquilo que nós almejamos, por que eu vou entrar na contenda? Por que eu vou entrar na beligerância? Por que eu vou alimentar a discussão? Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Mas, em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Não alimentemos o problema. Não vamos agasalhar com ressentimentos e mágoas aquilo que foi nos trazido. Deixemos. O Cristo está mostrando a eles. É isto o fator que nos leva a adoecer. É isto o fator que nos leva a nos perturbar. Porque nós não queremos vencer ao orgulho e à vaidade, que foram atingidos. Então saiamos disto, esqueçamos o mal e continuemos a trabalhar pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração, de ódio no coração. Não. Então, isto aqui, ter paz no coração, não alimentar a vingança, a contenda, a beligerância, apaziguar, arrefecer dentro de nós reações impulsivas e negativas. Nós temos que trabalhar em nós um homem novo. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Então nós temos que entender, eu aproveitei aquilo que chegou até mim, eu agora estou com boa vontade para me melhorar, eu agora esqueci-me totalmente para que eu siga, se vou me conciliar ou não, é uma outra situação. O que eu não posso é pura e simplesmente manter o antagonismo, a beligerância sendo alimentada, o distanciamento e situações doentias que irão nos prejudicar. E ele continua: se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo. E a todo momento precisamos e devemos olvidar, esquecer o mal. Foi quando então fez Simão Pedro a sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe calmamente: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. É isso que nós temos que entender. Perdoar sempre. É para a nossa sanidade espiritual. É para nosso equilíbrio íntimo. É para nós nos desvencilharmos de agressões e de adversários e de situações doentias. Perdoemos. O que nós iremos fazer a partir daí é seguir o trabalho e beneficiar pessoas e a nós mesmos. Daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens, na obra sublime da redenção. O perdão é aquilo que nos ampara, nos embala e nos liberta o coração, porque senão levamos uma pedra no íntimo, levamos algo mal resolvido, levamos algo que vai nos fazer com que não possamos escalar agora o monte que precisaremos escalar.
erigindo em nós este reino. Acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros de seu tempo. Ele não tinha nada a se defender, ele tinha a paz interior. Sem desprezar a boa palavra, no instante oportuno, trabalhou a todas as horas pela vitória do amor. Com o mais alto idealismo construtivo, fez de tudo para que todos entendêssemos. E no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que isto possa ser na nossa vida a diretriz. Perdoemos sempre ao nosso irmão, não compactuemos com o mal e vamos escolher a partir daí o caminho do trabalho, das boas proposições e nos libertarmos do mal que ainda fustiga a nossa alma, na forma de vaidade, de orgulho e de egoísmo. Vençamos a tudo isto. Nós vamos finalizar a nossa reunião desta noite agradecendo a Deus, a Jesus, por esta boa e bela oportunidade e que estas bênçãos possam estar na vida de cada um de nós. Gratos, encerramos esta reunião e que assim seja.